seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos, filhas de Deus. Quer dizer, preste atenção na frase, ele veio para os seus. Por quê? Porque a promessa sempre foi para Jerusalém, para o povo judeu. A promessa da salvação, a promessa do Messias, ela diretamente era para o povo judeu. E quando Jesus chega, em sua época, ele tem uma grande dificuldade de ser reconhecido como Messias, como Salvador, como libertador. O povo não consegue olhar para o filho de um carpinteiro e essas cegueiras que nós criamos como dogmas, como paradigmas, vai gravando essas palavras, que é sobre ela que eu vou estar falando. Né? A religiosidade da época de Jesus criou paradigmas, criou dogmas, criou ismos para dizer que era através de determinado lugar, maneira que Jesus tinha que vir, isto é, a grande esperança, a expectativa, era que Jesus Cristo viesse por ser da linhagem de Davi, viesse como um rei, como um governante, como um imperador. E isso não acontece. Por causa disso, há uma dificuldade, devido àquilo que eles criaram, de entender que Jesus Cristo fosse o Messias, o Salvador. Uma outra coisa era que Jesus Cristo era povão. Jesus Cristo andava à beira-mar. Jesus Cristo entrava nos barcos para pescar. Jesus Cristo ia nas festas, nos casamentos, inclusive João, o primeiro milagre que ele vai narrar é Jesus Cristo, no capítulo 2 de João, entrando no casamento, acaba o vinho, ele transforma a água em vinho. Jesus Cristo era aquele que comia com Zaqueu, com os cobradores de impostos, que permitia que uma mulher de má reputação, né, jogasse óleo em seus pés e lavasse os seus pés, e um óleo, inclusive, caro. Então, Jesus Cristo era dito como pode esse aí que come com os publicanos? Como pode esse daí que conversa com a mulher samaritana ao meio-dia na beira do poço? Como pode esse que se deixa relacionar com pescadores, com homens simples? Como pode esse que quase nunca está na sinagoga, a vida dele era quase sempre saindo dos templos para mostrar a sua aversão, né, ao templo, mas por causa da aversão à religiosidade? Como pode esse ser o Salvador? Como pode ser esse o Messias? Então, eles achavam que Jesus Cristo não era, de fato, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o caminho, a verdade e a vida. Uma passagem de João, que está no capítulo 8, que é o que eu coloquei como o versículo, né, um dos que eu compartilhei no Facebook e no YouTube, falando que Jesus Cristo ele começa a pregar, e o povo começa a dizer que cria em Jesus. E ali estavam os fariseus, os saduceus, os escribas. E Jesus Cristo, eles começam a falar, cremos que o Senhor de fato é. E ele começa a falar que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí ele começa a falar e o povo começa a não gostar daquele discurso. E eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai dizer, até da pedra pode o Senhor Deus, né, o Deus Pai, suscitar, tirar filhos de Abraão. E ele vai dizer, mas vocês são filhos do diabo. O povo que começou crendo, depois, quando Jesus vai pregando, ensinando, eles vão vendo que o que eles creram não era, de fato, naquilo que eles queriam crer, naquilo que eles imaginaram que Jesus seria. E aí Jesus Cristo ainda vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, lá no 36, no 32, perdão, no 36 fala, se o Filho libertar verdadeiramente, será livre. No 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles não conseguem entender que Jesus Cristo é o Senhor. Então, João, antes de narrar os acontecimentos, os fatos, ele já abre o livro dele dizendo, e veio para os seus, e os seus não os receberam, os conheceu, creram nele, mas todos aqueles que de fato creram que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Aí quando chega na passagem que nós mais conhecemos, João 3,16 vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso por quê? Porque tinha ido um religioso, um rapaz que era um homem que era professor de teologia da sua época, um homem que tinha uma cadeira cativa na sociedade, era alguém da política da época, e ele não quer ser visto pelo povo quando ele vai procurar Jesus, e então ele vai à noite, e Jesus fala para ele, para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende esse linguajar de Jesus Cristo, e logo depois, no 16, Jesus Cristo vai falar isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes, no versículo 8, se eu não me engano, de João 3, Jesus disse assim: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vem Jesus Cristo o tempo todo desmistificando a religiosidade. E, repito, João abre esse livro dizendo: veio para os seus e os seus não o receberam. Então, a partir daí, todos que o receberem serão agora, terão o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí sim que João vai discorrer sobre a vida de Jesus, sobre os milagres de Jesus. Dito isso, tendo esse João como base, tendo essa história que eu contei, onde Jesus Cristo, você vai lembrar, as afrontas, as brigas, vamos dizer assim, que ele mais tem é com o pessoal da religiosidade, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas. Por quê? Porque Jesus Cristo não se enquadrava, escuta isso, Jesus Cristo não se enquadrava e não se enquadra em nenhum tipo de religiosidade. Jesus Cristo, entendam, Jesus Cristo não é religião, não é. Jesus Cristo é uma caminhada de vida. Jesus Cristo tem a ver com o seu comportamento de vida, que reflete Jesus Cristo na maneira que você trata a sua fé. A maneira que você trata a sua fé vai mostrar como você trata o seu próximo, vai mostrar como você trata a natureza, vai mostrar como você trata a própria vida, vai mostrar como você trata o teu inimigo, aquele que é teu inimigo, até porque se você está em Cristo, você não é inimigo de ninguém. Vai mostrar como você trata os que estão perto e os que estão longe. A sua fé em Cristo te faz viver como Jesus Cristo viveu. E isso não tem nada a ver com religião. Por quê, amados? Não tem a ver com religião. Porque a religião ela é feita de ismos. Ela é feita de regrinhas. Ela é feita de normas. E é muito mais fácil para nós obedecermos regras e normas do que termos um coração transformado, cheio de amor, que nos faça exalar na vida, na maneira como vivemos, esse amor para alcançar a outros, que é o amor que vem de Deus, é o amor que vem de Cristo, é o amor que vem do Espírito Santo, e vai alcançar o outro. E aí, por causa dessa maneira de viver, que está em Cristo e que reflete Cristo, a gente para de estar preso à religiosidade. Só que para viver em Cristo, é necessário cumprir o que ele disse, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todo dia para segui-lo. E a religiosidade, ela não se encaixa nisso, é por isso que Jesus Cristo não se encaixou com os essênios, não se encaixou com os fariseus, não se encaixou com os zelotes, não se encaixou com os escribas, e nenhum tipo de religião. Jesus nunca se encaixou e continua sem se encaixar. Vamos ler Atos, guarda ainda aí Atos 10. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, tenho falado isso há anos, repetitivamente. Você vai ver que em momento nenhum os discípulos são presos, os discípulos apóstolos que seguem a Jesus, estão presos em algum tipo de religião. Eles são chamados do povo do caminho. Eles vão vivendo a vida pregando Jesus, pregando oralmente, pregando com a sua própria vida. Eles vão caminhando de cidade em cidade e dando sinais de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Eles vão vivendo uma vida de misericórdia, de amor, uma vida que não faz acepção de pessoas,
uma vida de compaixão, uma vida de bondade, uma vida que, de fato, é só olhar Atos dos Apóstolos, se manda andar uma milha, eles andam duas, se pede a capa, eles dão a túnica, se bate do lado da face, eles dão a outra. Eles vão vivendo isso até que Antioquia, eles são pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles eram imitadores de Cristo, viam Cristo na maneira deles viverem. Abriu a casa, eles entram na casa de Docas, entram na casa de Barnabé. Quem vai abrindo a casa, eles vão entrando. Porque Jesus não tem a ver com religião. Só que para nós, eu fui fuzileiro naval e no grupo, né, do pessoal da minha turma, eles colocaram as fotos da nossa formatura esses dias. E aí tinha na foto lá, lembrei do Sargento Johnny. E o Sargento Johnny, ele falava o seguinte, né? Não confunda liberdade com libertinagem. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ter liberdade. E explico isso para vocês. Por que é difícil para o ser humano ter liberdade? Porque liberdade gera em nós responsabilidade. Porque quando a liberdade ela não tem responsabilidade, ela acaba virando libertinagem. A gente passa do limite. A gente abusa da liberdade que nos foi concedida, porque nós temos essa dificuldade de lidar com a liberdade. Mas Jesus Cristo veio falando, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que Jesus Cristo nunca coube em nenhuma religião. E aqueles que querem fazer de Jesus Cristo religião continuam sem conhecer a Jesus, só mudaram de tipo de fé, que foi uma pregação que eu fiz isso há um tempo aí atrás. É por isso que lá em João 8, ele vai falar que o vento sopra onde quer. Quer ver um exemplo de que o vento sopra onde quer? Você alcançaria Paulo para ser um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos homens que mais padeceu na história por amor a Cristo Jesus. E, além de Paulo raramente está na nossa lista de alguém que a gente vai alcançar para ser o grande pregador do Evangelho, olha a maneira que Paulo é alcançado. Paulo é alcançado andando de cavalo. E Jesus Cristo se apresenta a Paulo, perseguidor do Evangelho, perseguidor dos cristãos. Jesus Cristo se apresenta a ele no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava no caminho de Damasco, e Jesus Cristo fala, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha como o Espírito é livre, ele sopra onde quer. Tem aí, se você procurar em Portas Abertas, que é um grupo sobre missões, é uma instituição sobre missões. Portas Abertas tem dado testemunhos que muçulmanos estão sonhando com Jesus, sem nunca alguém ter chegado lá e apresentado diretamente a Jesus para eles. Estão sonhando com Jesus, estão se convertendo. Já acordam dizendo que são cristãos, e aí vão pesquisar e acabam se convertendo. Aí começa a perseguição sobre eles, porque agora são ex-muçulmanos vivendo no meio dos muçulmanos. O Espírito Santo de Deus, ele é livre. Jesus não cabe em religião de ninguém. Aquele que acha que detém a possibilidade da salvação do outro está perdido, ainda não conseguiu entender o que é o Evangelho de Jesus. No máximo, eu e você somos usados por misericórdia e graça, como canal de Deus para pregar o Evangelho. E Paulo chega a dizer, ai de mim se eu não pregar. Consegue entender, meu amado? Louvado seja Deus. Tu está conseguindo compreender? E olha que a gente ainda nem leu Atos 10, né? A gente ainda nem leu. Mas eu quero que tu entendas que Deus nos usa, isso é um privilégio. Deus conta conosco. Isso é graça, é favor imerecido, é misericórdia de Deus. Poder eu e você sermos instrumento de salvação para o outro, pregando e vivendo o Evangelho, pregando para outra pessoa. Mas eu quero te dizer que Deus não precisa, Ele conta. Ele espera, mas ele não precisa de mim, ele não precisa de você, porque o Espírito de Deus é livre.
E por isso ele veio para os seus, e os seus não receberam. É por isso que Atos 9, ele alcança Paulo indo perseguir. Como é que pode? Olha essa matemática. Alguém que está indo perseguir para prender, matar os cristãos, se torna um dos cristãos no processo, no caminho. Olha que doideira, como Deus faz umas coisas loucas. E aí, no capítulo 9 de Atos, Paulo, que era Saulo, se encontra com Jesus e é transformado. E no capítulo 10, minha vontade era ler todo o capítulo 10, mas eu vou preferir ler algumas coisas e para a gente não demorar tanto. E aí eu vou explicando um pouco da história. Pedro, que deu muito trabalho a Jesus Cristo na caminhada, né, dos 3 anos, se converte, após ter negado, inclusive, a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é assunto aos céus, é derramado do Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo é derramado em Atos 2, Pedro se levanta e prega o Evangelho e diz que era para que se cumprisse aquilo que havia profetizado Joel. E aí o povo é cheio do Espírito, mais de 3.000 pessoas são salvas e batizadas. E Pedro, na sua devoção, ainda cheio de resquícios do judaísmo, do Velho Testamento, ainda com muitas coisas presas nele, da velha fé, da maneira de entender e achar que Jesus Cristo ainda tinha que se encaixar em alguns tipos de ismos, de normas, né? E Jesus Cristo, ele não veio para se encaixar em nada disso, ele veio quando ele chega, os discípulos vão perguntar, os discípulos de João vão perguntar se ele é o Messias, ele só fala assim, ó, vem ver, quer dizer, caminha comigo, vamos viver, e tu vais ver quem eu sou, e tu vais aprender de mim na caminhada, por isso que lá em Mateus vai dizer no finalzinho, né, indo pelo mundo, fazei discípulos, é indo, é na vida, é caminhando. Aí, Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Jope aqui é aquela mesma cidade que o profeta Jonas está fugindo para não cumprir a vontade de Deus, e Jonas vai para buscar um barco. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou 2ª vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Aqui já é Deus falando de Cornélio, que não é um judeu. E por não ser um judeu, Pedro acha que o evangelho não pode alcançar Cornélio, porque o evangelho é só para os judeus, não tinha aprendido, ainda que tivesse sido
cheio do Espírito, a sua mente ainda estava cauterizada na religiosidade, e por isso ele não conseguia compreender que o Espírito é livre, e já tinha soprado há muito tempo sobre a vida de Cornélio, ainda que Pedro não tivesse ido lá pregar, mas o Espírito já estava soprando, Cornélio já orava, as orações dele eram conhecidas diante de Deus, as esmolas, a bondade do coração de abençoar, de dar, de socorrer a quem tem necessidade, as ofertas já chegavam diante de Deus, mas Pedro não conseguia entender isso. Versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol ficou recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante e desça. Não existe ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado, olha o testemunho, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Lembra que eu falei que eu também estava falando um pouco sobre família? Quando Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Eu fico ainda embasbacado quando eu vejo alguém que se converte em sua casa e tem uma festa da família, uma festa grande, e aí vai ter todos os tipos de comes e bebes. Ele convida todo mundo, convida os familiares todos, os amigos todos. Mas a gente vai dizer, vai ter um culto, né, de ação de graça, vai ter uma reunião de oração. A gente tem dificuldade de chamar as famílias, os familiares, de chamarem os mais chegados, porque não, é culto, fulano não vai vir, não, é oração, ciclano não vai vir, é estudo da palavra, eu não vou convidar não, para eu não ficar muito mal com eles, porque eles não entendem isso. Cornélio fala, se tem que ouvir a palavra, se tem que conhecer o Deus, tem que começar pelos meus familiares, tem que começar pelos meus amigos mais íntimos, eles que eu os amo tanto, e eles têm que ser os primeiros a saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, eles têm que compreender isso, então eles chamam os amigos, eles chamam os familiares mais chegados, está vindo um homem de Deus para pregar aqui o Evangelho, para pregar de Jesus, familiares, vocês não podem ficar de fora, amigos, vocês não podem ficar de fora dessa, louvado seja Deus. Assênio, meu amigo, que bom tê-lo aqui conosco. E aí, continuando. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando, porque Cornélio já tinha tido esses encontros do Espírito que é livre, já tinha falado com ele, mas Cornélio ainda não entendia de fato que em Cristo Jesus ninguém é maior, ninguém é menor, vai ter uma hierarquia, vamos dizer assim, de chamado, mas não de importância, porque todos nós fomos alcançados e somos instrumentos pela graça de Deus, mas a religião sempre diz que você tem que se prostrar diante de algum grandão. Aí no meio evangélico, isso graças a Deus hoje está um pouco em desuso, onde vai dizer que você tem que estar embaixo da cobertura espiritual de fulano e de ciclano. Eu te digo com a certeza da palavra de Deus que a tua única cobertura espiritual se chama Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em você, que enche o teu ser para te guiar pelo caminho da vida, pela vereda da justiça. E aqui Cornélio ainda não entende, acha, não, Pedro é homem de Deus, então eu não sou merecedor, vou me prostrar. Mas aí Pedro vai, o faz levantar,
levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse, olha só, por favor, preste atenção nisso aqui. Olha ainda, Pedro, tendo 3 vezes, tendo a visão, e o Senhor Deus tentando explicar a Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, porque o Espírito, ele é livre, e está soprando sobre todos, porque eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Então agora o Espírito é livre, ele atua na vida de todo mundo. Pedro 3 vezes teimou com Deus, 3 vezes Deus está tentando convencer a Pedro, até que o lençol desaparece. Chegam os homens na porta de Pedro, enviado por Cornélio, e o Espírito fala para Pedro, Pedro, esses são os homens que eu enviei. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele ainda chega cheio de pompa, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de soberba, ainda achando que ele é o dono da visão, né? Assim que o pessoal fala hoje, tá na visão, né? E ele acha que ele é o dono e não entendeu que a religiosidade foi jogada por terra, não entendeu que o Espírito está soprando e soprou na vida de Paulo, de Saulo, de Tarso, sem ninguém ir lá pregar. O Espírito soprou, o Espírito já tinha soprado na vida de Cornélio. E olha só a dificuldade de Deus. Cornélio sem religião, Deus se apresenta a Cornélio e convence rapidinho a Cornélio de que é Deus que está falando, de que o Espírito é livre, mas Deus tem uma dificuldade tremenda de convencer o religioso. Convencer religioso dá trabalho, porque o religioso se aprega às normas, se aprega aos costumes, se aprega aos ismos da vida. Mas aí Pedro chega ainda cheio de pompa. Escuta isso, versículo 27 de Atos 10. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse, olha a pompa, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio. Meu Deus, eu tinha falado para ele, eu já purifiquei, ele é tão valioso como você, o Espírito já soprou, mas ele continua falando, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Se ele tinha entendido isso, para que ele fez esse discurso inicial? Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aí Cornélio explica toda a história para Pedro. Toda aquela história que eu já falei anteriormente, que a gente já leu. Mas aí eu quero te convidar a dar um pulinho. Versículo 34. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E aí ele começa a relatar sobre quem era Jesus, que Deus o ungiu. Ele vai dizer que ele era testemunha de tudo isso. E agora escuta isso. Mas aí, pula aí para o versículo 44. Versículo 44. Filha, vê se aconteceu alguma coisa aqui no Instagram. Versículo 44. Olha só, Pedro está pregando. Pedro está explicando o que aconteceu. Mas aí no versículo 44 vai dizer, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias mais alguns dias. Agora, escuta só. Presta atenção comigo o que aconteceu. Pedro chega cheio de pompa.
Ele não abre mão da religiosidade, da sua superioridade, e fala, não é digno que um homem como eu venha aqui pregar para vocês. E enquanto Pedro vai explicando, vai pregando sobre Jesus Cristo, ele vai entendendo que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus chama todos de tudo quanto é lugar, se crerem, se forem justos, se entregarem a Jesus Cristo. E aí, de repente, está Pedro pregando, e no meio da pregação, Deus interrompe a pregação de Pedro. Vê se isso cabe na nossa religiosidade. A gente está pregando e Deus interromper. E a primeira coisa que a gente vai falar, quando a gente prega, não é Deus falando? Claro que é. Mas se Deus quiser falar, deixa agora que eu vou falar, que eu vou fazer, a gente tem que sair de cena, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, a glória é dEle, pertence tudo a Ele é Deus da obra. E aí Pedro está ainda pregando, Deus interrompe e batiza o pessoal naquilo que a gente chama do batismo com o Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo. Deus derrama dons sobre eles, enquanto que Pedro estava pregando, Deus interrompe. E Pedro olha aquilo e fala, caramba, eles fugiram às regras, eles fugiram da religiosidade, porque eles são judeus a quem Deus já estava falando, a quem Deus já estava trabalhando, eles são judeus, e quando eu começo a pregar, o Espírito Santo é derramado e corta a minha mensagem, e eles foram batizados com o Espírito, com o poder, e agora quem sou eu para negar o batismo com água? Se tu continuares lendo Atos, você vai ver que quando Pedro retorna, e ele vai para Jerusalém, está com os religiosos antigos, com os religiosos mais velhos, com os anciãos mais velhos, eles começam a cobrar a Pedro, Pedro, por que você batizou os gentios? Por que você batizou aqueles que não são judeus? Como, Pedro, você cortou, quebrou a religiosidade, você fugiu dos paradigmas. E a explicação de Pedro é, olha, eu estava lá, Deus se apresentou a mim, Deus me levou até eles, e eles foram batizados enquanto que eu pregava, Deus interrompeu e os batizou com o Espírito. Como posso eu negar para eles o batismo com água, se o batismo celestial, o batismo do Espírito, o revestimento do Espírito, a confirmação do Espírito de Deus com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, isso já aconteceu sobre Cornélio, sobre toda a sua família, sobre toda a sua casa, a família toda foi resgatada, Deus visitou toda a família, Deus quebrou todos os protocolos da religião para dizer o seguinte, quer caminhar comigo? Caminha na liberdade de vida, viva a minha essência por onde você for, quer ser de fato meu discípulo e minha discípula, viva sem paradigmas, mas viva aprisionado, como disse Paulo, eu sou livre, mas me torno prisioneiro do Senhor, para viver uma vida de amor ao próximo, para amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo, como Deus também amou em Jesus Cristo. Viva uma vida de misericórdia, de compaixão, compreenda que tu não és o dono da razão, mas Deus é o dono da razão. Compreenda que eu e você vamos ser canais usados por Deus, se nos colocarmos na brecha, e se Deus quiser usar, porque se Ele não quiser usar, Ele fala, fica de lado que agora é comigo, sou eu que vou fazer. Mas viver essa consciência é viver uma vida de responsabilidade, é viver uma vida de que você vai compreender que não são as regrinhas que vão te guiar. Por isso que quando Jesus Cristo é arguído, ele vai dizer o seguinte, ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todo o seu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo, fazendo assim cumprir-se-á todas as leis e os profetas. As normas de vida é amor, e amor segundo a Cristo. As normas de vida é saber que eu oro com a vida, eu oro enquanto caminho, eu oro enquanto leio, eu oro enquanto trabalho, eu oro enquanto me divirto. A oração, ela não é uma postura de joelho ou você em joelho, a oração de quem está em Cristo,
Ora quando está no barco, ora quando está no monte, ora quando está na areia, ora quando está em casa, ora com a vida testemunhando que Jesus Cristo é teu Senhor e seu Salvador e que sua vida depende dele, está nas mãos dele. Você, de fato, se lançou em Deus. Quem está livre, quem for liberto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende isso? E aí, para a gente caminhar para o final, eu quero ler algumas passagens contigo. Se você vai ler Romanos, do capítulo 3 até 7, mais ou menos, de Romanos, você vai encontrar Paulo ensinando que nós fomos libertos do pecado, libertos das condenações que haviam contra a minha vida, contra a sua vida. Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado. Você vai ler Gálatas, capítulo 3, principalmente, vai mostrar que nós fomos libertos da idolatria, dos deuses enganosos, dos deuses mentirosos, que o único que é digno de ser adorado é o Senhor Jesus Cristo, que o único que é digno de ser louvado é o Jesus Cristo, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque só Ele é Salvador e Libertador. 1 Timóteo 2,5, sempre falo esse versículo, Jesus Cristo é o único mediador, é o único caminho, é o único mediador entre Deus e o homem. E aí Gálatas 3 vai dizendo que Jesus Cristo veio para nos libertar do engano da idolatria, do engano de falsos deuses. E aí, eu quero ler contigo, porque é uma situação que está acometendo muitos de nós hoje, que é 1 Coríntios 15, do 55 ao 57, que vai falar sobre que Jesus Cristo nos libertou da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Leia 1 Coríntios 15 todo, eu te convido a fazer essa leitura. Leia com calma, com paciência. Peça ao Espírito Santo de Deus para ministrar no seu coração. É nesse capítulo que vai falar que se esperamos Deus somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu vida eterna. Aí 1 Coríntios 15, do 55 ao 57, vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ler Romanos 8, a partir do versículo 31, vai dizer que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sei como essa mensagem está chegando no seu coração, e a gente que vai olhando, né, os numerozinhos na internet, vai vendo que tem gente, que tem hora que tem um monte de gente, tem hora que tem pouca. E eu creio que para muitas pessoas é complicado crer nisso. Por que é complicado a gente crer nisso, a gente entender isso? Porque eu vou falar o que eu já falei aqui outras vezes também. Nós temos muito mais facilidade de obedecermos às coisas quando ordenanças comportamentais são nos dadas. Porque você já sabe, olha, eu vou pisar aqui, eu vou pisar ali, ainda que isso não tem nada a ver com o teu interior, eu vou me vestir de tal maneira, ainda que você não goste disso, não sei se ainda está me ouvindo, mas o Adonai, de quem eu fui pastor, um amigo, estava aqui assistindo. Adonai é advogado, e quem o conhece um pouquinho sabe que terno e gravata não é muito a praia dele. Ele anda largado, né, no bom sentido, né, de longe disso. Mas eu quero crer, se eu tiver errado, depois ele me corrige, que andar de terno e gravata é uma luta para ele. Mas coloca porque tem uma ordenança, tem parâmetros legais que ordenam que ele assim faça. E aí é muito mais fácil a gente fazer algo, ainda que não esteja no nosso coração, ainda que não seja a realidade da nossa decisão, ainda que não seja a transformação do nosso ser, mas fazemos para parecer que somos e para que alcancemos algo que tanto desejamos. Todavia, quando vem Jesus Cristo e fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo sopra onde quer.
Não tem mais nada a ver com normas, com regras. Tem a ver com Mateus 16, 17. Cada dia, negue-se a si mesmo. Cada dia, tome a sua cruz. Cada dia, renuncie o seu próprio eu. Cada dia, deixe-se ser envolvido pelas regras do caráter de Deus. Cada dia, aprenda que esse mundo, ele vai passar. Cada dia, entenda que você deve perdoar, porque Deus é perdão, e se Deus é teu Senhor, o perdão vai ser uma realidade dentro de você. Cada dia aprenda que você tem que amar, porque Deus é amor. Então a vida ela vai se dar amando sempre. E eu te garanto que religião não ensina isso. Religião não te ensina a ter bom caráter. Religião te ensina a maquiar, usar máscara. Religião não te ensina a perdoar. Religião não te ensina a entender que Jesus Cristo nos basta. E aí, por causa da religião, a gente precisa de olhos, de arcas, de chofás, a gente precisa de um tipo de roupa, a gente precisa de rituais, mas isso tem a ver com religião. E Jesus Cristo não tem a ver com religião. Jesus Cristo quer invadir a sua casa, a sua família, te ensinar a viver a liberdade dele, nele, por amor, por misericórdia, porque você foi impactado por quem ele é. E é por isso que ele é chamado de Beelzebul, por isso que ele é chamado de comilão, de glutão, porque ele não se encaixava com a religiosidade, não se encaixa ainda. Ele entra na casa de que ninguém entraria, ele come com pessoas que ninguém comeria, ele vai para a casa de Zaqueu, cobrador de impostos, ele abraça um leproso, ele entra para dizer, olha, vocês ainda estão errados, se vocês realmente soubessem quem eu sou, vocês há muito já teriam se arrependido e se entregue a mim. Eu confesso que eu ficaria muito mais tempo aqui falando contra a religiosidade no bom sentido, porque Jesus Cristo não cabe religião. Por isso que ontem mesmo eu fui ao médico e a doutora, perguntando sobre a profissão, falei, olha, eu sou pastor, mas não se encaixa em profissão não, porque nem a lei humana brasileira ela reconhece isso como profissão. E aí ela falou que ela é vizinha de um pastor, e ela falou, mas eu não tenho religião nenhuma. Eu falei, eu também não. Eu não tenho religião. Eu procuro viver em Cristo, por Cristo, para Cristo. Ser moldado todos os dias pelos princípios de Cristo. Olhar para Cristo e ser imitador dele. Saber que ele é o nome que está sobre todo nome. Saber que a oração é feita no nome de Jesus Cristo, que os demônios são expulsos no nome de Jesus Cristo. Saber que ele que é o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ele é o Jeová Jireh, o Senhor da providência. Ele é Jeová Nissi, o Senhor que é a minha bandeira. Ele é Deus, é tudo no nome de Jesus. Tudo é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo me basta. E é ele em mim e eu nele que eu vou vivendo a fé que escandaliza a muitos, hoje menos, quando me vê sem camisa, quando me vê no meio de algumas pessoas que bebem e eu não. Enfim, eu quero crer que você entendeu. E quero crer muito que essa palavra chegou no teu coração. Muitos de nós perdemos familiares porque a conversão a Jesus, na verdade, é conversão à religião. E a conversão à religião afasta as pessoas de nós, que nós começamos a ficar chatos, ficamos piores do que éramos antes, começamos a julgar o outro porque não faz o que nós fazemos, começamos a achar que não podemos ir na casa de parentes, de amigos, porque, na verdade, a conversão foi a religião. E é por isso que Jesus ainda é escândalo para muitos, principalmente para os judeus, que ele entrava para comer com qualquer um que convidasse. E ele ainda fala, se tu entrares, que diga para essa casa, haja paz. Se eles te receberem, que haja paz, em nome de Jesus Cristo. Mas quando nos convertemos a Jesus, nos tornamos mais compreensivos, mais bondosos,
mais cordiais, mais respeitosos, mais benignos, mais dados no sentido de ser um colaborador, um ajudador para a vida do outro. Amados e amadas, eu vou terminar aqui. Senão isso aqui vai virar uma vigília. E eu quero crer que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, se você ficou até o final, ou pelo menos pegou alguma coisa, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus complete aquilo que eu não alcancei, mas que produza liberdade em você, que produza libertação na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja liberto pelo Senhor Jesus. Seja liberto dos dogmas humanos, mas seja refém por amor aos ensinamentos de Jesus Cristo, ao caráter de Jesus Cristo, à palavra de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Eu não sei, vamos cantar ainda alguma coisa ou não? Não? Se não vamos estar terminando. Eu quero te agradecer pela tua presença, por cultuar conosco. Eu quero, em Cristo, pedir perdão que se não consegui alcançar como eu gostaria o teu coração, a tua mente, mas eu sei que Deus é poderoso para quebrar barreiras e derrubar muralhas. Quero pedir, né, se possível, para se inscreverem aí no meu canal, né, e vamos orar a Deus. Vamos, amados. Eu quero te dar um tempo, faço isso na igreja às vezes, né? Não sempre. Eu não estou te vendo, então não sei nem direito quem está aí, mas eu quero te dar um minuto para você orar dentro daquilo que foi pregado nesta noite, dentro daquilo que foi ministrado ao teu coração. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que tu fales com Deus e permita que o Espírito Santo de Deus vá te convencendo, vai te ensinando, vai te instruindo, vai te mostrando. Não endureça o teu coração. Permita que o Espírito de Deus ministre a você. Quero te dar um minuto para que tu faças isso. E logo em seguida eu estarei orando. Louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Amado Deus, o Senhor sabe como as nossas mentes são cauterizadas, muitas das vezes, pelo ambiente que somos criados, pela herança cultural que temos no Brasil, pelaquilo que muitos líderes colocam para nós, principalmente pelas influências do alto clero. E o Senhor sabe que eu nada sou tão somente alguém que crê que Jesus Cristo me basta e nos basta. Sou tão somente alguém que olha para a tua palavra e, como Paulo, eu sou tão livre que me faço escravo, prisioneiro de Cristo Jesus, para viver essa liberdade que há em Jesus e ir na contramão de muita gente, para amar quando todos querem odiar, para perdoar quando todos querem se vingar, para abraçar quando todos querem expulsar, para estender as mãos quando todos querem repudiar. Tão livre, Deus, para crer que o Senhor não habita em tendas nem em templos feitos por mãos, mas que o Senhor habita em nós, homens, mulheres, falhos e pecadores, mas o Senhor enviou o Espírito Santo para fazer em nós morada e veio encher-nos, Deus, dia a dia do teu Santo Espírito. Creio, Senhor, que o Senhor abençoa
onde nós estivermos e nos usa para abençoarmos outras vidas. Se onde estamos, estamos pela fé em Cristo Jesus e queremos viver testemunhando que só o Senhor é Deus, viver uma vida de santidade, de justiça, de misericórdia, de amor, de bondade. Meu Deus, ensina-nos a viver de tal maneira que possamos professar como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. A vida que hoje que vivo na carne, vivo na esperança de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos, Senhor Deus, das prisões da religiosidade, mas nos faça cada dia refletir a santidade que há em Cristo Jesus, a glória que há em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ministra, Deus, aos nossos corações aquilo que eu não consegui alcançar, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Opera em nós pelo Teu Espírito Santo. Quero ainda nesta oração pedir que o Senhor abençoe a vida econômica de cada um que nos ouve, cada um que nos ouvirá. Que a crise não alcance, Senhor Deus, as famílias, o povo que declara que só o Senhor é Deus. Que em nome de Jesus Cristo não faltem, Senhor, as provisões do Senhor sobre a vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã. Que em nome de Jesus Cristo seja repreendido o devorador. Que em nome de Jesus Cristo, sou seu Deus, dê métodos, estratégias a cada irmão, a cada irmã, a cada filho e filha do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que portas de emprego se abram, que empresas prosperem. Senhor, que promoções venham, até mesmo em tempo da crise. Que o Senhor conceda saúde para os seus filhos e filhas continuarem trabalhando. Em nome de Jesus Cristo, que o devorador seja repreendido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Deus, o teu povo. Abençoe o Brasil em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra, e todos aqueles que viverão a liberdade de santidade que existe em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Que Deus vos abençoe, meus amados, minhas amadas. Domingo, pela graça de Deus, às 10h30 estaremos aqui para a escola dominical, ainda falando sobre família. E olha só, amado, houve uma decisão aqui, se você ainda quer continuar conosco, eles vão cantar aqui um hino, mas eu quero acabar só o anúncio, Domingo, às 5 da tarde, também teremos o culto, estaremos com a graça de Deus, se Deus permitir, aqui, e às 10h30 da manhã do domingo, na escola dominical. Muito obrigado pela presença de vocês, mas o povo ainda vai cantar aqui uma canção, e logo em seguida eu vou estar saindo do ar, tá bom, amados? Deus abençoe. Acima das religiões, não há nada
está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. A voz que soa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Deus abençoe, amados e amadas.